Quando você vence, o nome dele é glorificado. E quando você perde? Satanás é que ganhou. Mas nós não estamos aqui, eu me nego em ver Satanás ganhando qualquer coisa na minha vida. Eu me nego. E eu tenho vários papos com o diabo. É estranho, mas eu tenho. Oi, eu sou Jorge Luiz e obrigado por assistir ou ouvir o meu vídeo. Estranho isso, né? É uma doideira, mas uma pastora disse que de vez em quando ela bate um papo com o diabo, Satanás, opositor, Lúcifer, não interessa. Ela tem intimidade com o bichão. Este é o podcast Rádio Web Xixová e eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo. E o podcast também é Rádio Web Xixová. Entra no Play Store e digita lá Rádio Web Xixová, baixe o aplicativo e curte uma boa música dos anos 60, 70, 80, 2010 e um pouquinho de música cristã para alegrar o seu dia. Para mim, música cristã são músicas tiradas de passagens bíblicas, que para mim, não é louvor, são músicas, porque louvor só se canta para Deus, é o que eu acho. Mas vamos ouvir aqui a pérola que essa pastora disse. Vence, o nome dele é glorificado. E quando você perde? Satanás é que ganhou. Mas nós não estamos aqui. Segundo essa pastora, se o crente perder alguma coisa, tiver dificuldade, der um enrosco, é vitória de Satanás. Ou seja, ela prega uma vida cristã lisa, reta, que só existe na cachola dessa maluca aí. Porque isso aí é tudo, menos pastora. Porque eu não faço nem ideia que Bíblia que ela anda lendo. Bom, deve ser alguma Bíblia editada pelos malucos lá da terra do Tio Sam, da teoria da prosperidade, porque essa maluquice é americana. Que eu me nego em ver Satanás ganhando qualquer coisa na minha vida. Eu me nego. Então, pastora, deixa eu falar para você, eu não lhe conheço, não faço ideia do teu nome e também não sei que igreja você é pastora. E para falar a verdade, se eu souber, eu não passo nem na porta. Mas deixa eu te falar, você já leu na Bíblia a passagem de um sujeito chamado Tiago? A Bíblia diz que Tiago e Pedro foram presos e diz que o Herodes mandou cortar a cabeça do Tiago. E o povo, a Bíblia diz que o povo gostou. A Bíblia diz que o povo gostou da situação. Aí ele falou, então vou matar o Pedro. Ou seja, a Pedro Deus livrou, então Pedro era de Deus. Aí o Tiago não livrou, o Tiago acabou morrendo, o Tiago não era de Deus. É isso, pastora? Mas esse conceito aí, doida. E eu tenho vários papos com o diabo. Ah, é claro, é lógico que tem. Eu não tenho a menor dúvida que papo com o diabo a senhora tem mesmo. Eu não tenho a menor dúvida. Mas deixa eu te contar aqui. Lá no meu salão de cabeleireiro, um amigo meu, amigo, que quando estava com dificuldade, espiritualmente eu dei aquele apoio para ele, ajudei ele a voltar a se firmar no Evangelho, se firmar em Cristo, e ele se firmou. Aí um belo dia, ele chega no salão, fala para mim, eu disse a ele que estava doente, olha bem, presta atenção aí. Eu disse a ele que estava doente
E ele falou para mim assim: irmão Jorge, doença não é de Deus. O meu pastor falou que nós não ficamos doentes. E se nós estamos doentes é porque tem alguma coisa do diabo na nossa vida. Nós temos que orar mais, jejuar, porque nós não ficamos doentes. Falei, como é que é? Eu vou falar de que igreja ele é, vou falar. E ele, não, irmão Jorge, o pastor lá falou, nós não ficamos, eu sou obreiro na igreja lá, nós não ficamos doentes. Aí eu falei, o pastor falou isso para você? Que pastor do quinto dos infernos é esse aí? Onde é que está escrito isso na Bíblia, se o próprio apóstolo Paulo diz que tinha um espinho na carne? Que papo é esse que nós não ficamos doentes? E aí, dei-lhe um sabão no camarada, passei lá uns 3 ou 4 versículos bíblicos para ele, conclusão da história. Nunca mais ele pisou no meu salão, porque ele tinha certeza que eu não era de Deus, até porque eu fiquei doente. Então, vê essa doida aí que vocês chamam de pastora pregar o que ela está pregando, para mim não é novidade, porque isso, infelizmente, em muitas igrejas existe essa prática sim. E sabe qual é a igreja desse meu amigo? Igreja Internacional da Graça de Deus. Ou seja, esses dias aí, o próprio pastor da igreja dele, o tal de R.R. Soares, estava com Covid, ficou doente, então o cara também não é de Deus. Ou seja, o missionário Soares prega um evangelho, um evangelho de um Cristo super-homem. Ele prega o evangelho da Liga da Justiça, aquela que os americanos inventam para lamber a testa dos tontos. E aí, olha só. Mas como nada como um dia atrás do outro, passado mais ou menos uns 4 anos, esse homem não entrava mais no meu salão, não passava mais na minha porta, não me saudava. Mais ou menos uns 5 anos eu não vi esse cidadão. Até que um dia eu já tinha, depois da pandemia, aí, mais ou menos um ano depois da pandemia, eu vi um camarada vindo pela rua mancando. E aí eu olhei, era o cidadão que disse que crente não fica doente. E quando eu vi ele mancando, eu logo imaginei, o cidadão aí deve estar desviado, né? Porque ele está mancando. E aí, ele que fazia 4 anos que não falava comigo, chegou e contou para mim que teve um acidente grave de moto, se arrebentou todo, mas Deus livrou, e estava com umas pequenas sequelas. Me deu vontade de falar, mas o que houve? Você deixou de ser crente? Mas é lógico que eu não falei, porque a próprio camarada se acusa próprio. Daquele dia que eu conversei com ele, voltou a ser meu amigo de novo. Então, ouvi essa pregação dessa pastora maluquete aí. É estranho, mas eu tenho. É. Assim como eu oro para Deus e converso com Deus, às vezes eu converso com o diabo, gente. É, claro, bater um papinho com o diabo, né? Aí, diabo, beleza? Ó, não chega aqui não, ó. Ah, fala sério. Vou falar uma coisa para vocês, que vocês vão me desculpar o que eu vou falar, tá? Mas pastora, apóstola, bispo, apóstolo, esses que fala tanto de diabo, mas tanto de diabo, para mim, nada mais é do que um servo do próprio cão. Para mim, tem uma pastora aí que já foi não sei quantas vezes no inferno. Mas qual é o fundamento de tantas vezes no inferno?
Se não é, fica lá mesmo. Que fundamento mais maluco é esse? Haja visto o tal Daniel Mastral. Você quer um exemplo melhor do que esse? O Daniel Mastral. Ele vivia com o diabo na boca. Ele vivia com teorias de conspiração. E eu não sei porque até agora a polícia ainda não fez nada, né? Quer dizer, o cara morreu, mas tem aí uma sequência aí, entendeu? Bom, vamos ver isso aqui, mais um pedacinho dessa pérola. Isso é Vence, uma o nome pérola, dele é né? glorificado. E quando você perde? Satanás é que ganhou. Mas nós não estamos aqui, eu me nego em ver Satanás ganhando qualquer coisa na minha vida. Eu me nego. E eu tenho vários papos com o diabo. Ah, a gente já tem certeza disso. Pois essa pregação que você está fazendo, isso prova que você é amiguinha do próprio. Eu sou Jorge, eu sou Jorge Luiz e esse é o podcast e Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback dos anos 60, 70, 80. Se você é daquele que curte músicas antigas, românticas, então é aqui, a Rádio Web Xixová FM, o pico mais alto aqui da cidade. Agora, também toca um pouquinho da música cristã. Música cristã.